Hoje vamos fazer a análise de uma das maiores criptomoedas de gaming do mercado, que é a Sandbox. Se acompanhas o meu canal já sabes como é que as minhas análises funcionam. Primeiro dou-vos uma explicação assim mais ou menos do que é, nada muito específico, porque não temos tempo para tudo e vocês também têm que fazer a vossa pesquisa. E depois falamos mais em termos de preço, o que é que está a acontecer e o que é que pode vir a acontecer no curto, médio e longo prazo. E não te esqueças de ficares até ao fim, porque é aí que eu vou fazer a minha previsão de preço e explicar se realmente a Sandbox é ou não uma boa compra neste momento. Retenção. Ora bem, o que é a Sandbox? Para quem não sabe, a Sandbox é um jogo, é um projeto de gaming barra metaverse. Ou seja, é um jogo, mas é um jogo em que os próprios jogadores fazem os níveis que jogamos. Eu acho disso jogar muitas vezes, mas não interessa. Basicamente o que é que acontece? Nós podemos comprar terreno e dentro desse terreno a Sandbox dá-nos ferramentas para nós construirmos o nosso próprio jogo, ok? Nós estamos aqui no site deles, temos a parte do Game Maker, que é completamente grátis, qualquer pessoa pode começar a fazer o jogo dentro do terreno. Ou seja, não precisamos saber código nem nada dessas especificações específicas. Estúpido. É mais ou menos como a Unity, para quem conhece. Eles fornecem ferramentas para conseguirmos criar os próprios jogos de maneira simplificada. Como podemos ver aqui no site deles, a Sandbox agora está num período de alpha, ou seja, ainda não foi oficialmente lançado, ainda está no início. Normalmente começa alpha, depois beta, depois é que costumam lançar os jogos. Como estamos a ver aqui, o estilo de arte e os gráficos é dentro do estilo do Minecraft, que é um dos jogos mais vendidos de sempre, não é? Portanto, podemos ter a certeza que há um público gigantesco interessado neste estilo de arte. Neste momento estão num alpha aberto a toda a gente, para quem quiser, mas só até um certo ponto, ok? Basicamente, quem não tem o Alpha Pass, o passe do Alpha, pronto, tem 3 experiências dentro da Sandbox, ou seja, 3 níveis diferentes que podes experimentar de graça. E quem tem realmente o passe, essas pessoas é que têm acesso a todos os 18 níveis e a recompensas bastante grandes. Ou seja, quem tem o passe está habilitado a jogar todos os 18 níveis incluídos neste alpha e pode também ganhar até 1000 Sand, que é o token da Sandbox, que neste momento está avaliado em $4.5, ou seja, pode ganhar até $4.500 mais 3 NFTs, que esses efetivamente podem ser mais caros. Isto parece realmente incrível e que vale a pena efetivamente comprar o passe, mas o passe não é assim tão barato quanto isso. Estavam à venda a cerca de $13.000. Ok, pronto. Mas lá está, não precisamos ter o passe para realmente conseguirmos experimentar o jogo. Nós podemos experimentar os tais 3 níveis e temos algumas hipóteses de ganhar coisas nesses 3 níveis, não tanto como se tivéssemos o passe, mas já dá para ter uma ideia de como é que vai funcionar realmente o jogo. Na pior das hipóteses, só vão perceber como é que funciona melhor este jogo e ter mais informação sobre o vosso possível investimento. Como podemos ver, eles têm aqui exemplos no site deles dos tais níveis que eu tenho falado, que eu falei há bocado. Cada um é completamente diferente do outro e tudo o que estamos a ver aqui são NFTs. Tudo aqui é um NFT e podemos ver que cada um é completamente diferente um do outro, a criatividade de cada jogador nota-se. Sem dúvida. Este, por exemplo, para quem viu Loki, este vai-me lembrar aquela casa no final do tempo, uma coisa assim. Nerd. Pronto, temos muitas experiências, podemos falar, estes são jogadores, são pessoas mesmo que estão dentro, podemos interagir com eles. É um projeto que já tem parceiros bastante grandes e a cada dia que passa tem parceiros ainda maiores, como podemos ver aqui. Estão aqui nomes bastante grandes. Só para explicar um bocadinho melhor como é que funcionam os tais terrenos, imaginem, cada quadradinho destes é um terreno que está à venda. Neste caso, aqui da Atari, este terreno foi todo comprado pela Atari. E eles usam isto como se fosse uma espécie de publicidade. Dentro dos próprios terrenos têm jogos, mas o intuito final é levarem os jogadores a entrarem no nível deles para conseguirem cada vez mais publicidade à marca deles. Pronto, e cada quadradinho deste nós podemos comprar. Não é nada barato, como vou mostrar agora. Se virmos aqui, o mínimo são 3 Ethereum. O Ethereum está a cerca de 4.000 € mais ou menos, portanto 12.000 € cada um. Mas lá está, tal como no passe, para os jogadores que tinham o passe, cada pessoa que tiver terreno vai ter direito a muitas recompensas, é uma espécie de investimento mesmo. Pronto, eu acho que já perceberam mais ou menos o que é a Sandbox, não vale a pena estar aqui a ser muito mais específico, porque senão este vídeo fica uma seca e não é isso que nós queremos realmente saber. Nós agora realmente queremos saber se a Sandbox é um bom investimento ou não. Isto não é um gráfico muito favorável nestes últimos tempos, como dá para ver claramente. Eu fiz aqui os meus desenhos, que é os suportes e a trendline, que é o que eu costumo fazer. Desde que chegamos aos $8 ou coisa do género, foi basicamente sempre a descer. Temos aqui uns bounces para cima um bocadinho, mas temos uma trendline claramente para baixo. O que seria completamente de esperar, porque nós tivemos essa subida gigantesca de cerca de 900%. Multiplicamos por 10, basicamente. E quando isto acontece em cripto, não é sempre lá para cima, ok? Eventualmente vamos ter uma correção.
que estamos a ver agora. Por acaso coincidiu com o dip da Bitcoin, que é perfeitamente normal, porque a Bitcoin controla o mercado, como já todos sabemos, e isto na minha opinião até é bom para a Sandbox, porque quanto mais subíssemos, era cada vez menos sustentável continuarmos a subir, e quando tivéssemos a correção, quanto mais subíssemos, maior seria a correção. Portanto, em vez de termos uma descida como estamos a ter aqui, iríamos ter uma de 80%. Não quer dizer que esta correção não possa descer mais e que não possa chegar aqui aos 80%, porque pode. Mas se a subida for mais agressiva, a correção ainda mais agressiva vai ser. Como já vimos aqui, é a minha primeira zona de suporte, que eu já falei há algum tempo, que eu acho que já cheguei a falar sobre isto noutro vídeo. De acordo com isto, eu acho que nós ainda vamos descer mais um bocadinho. Já estou a começar a ver algum otimismo no mercado, que vamos começar a ter o bounce e começarmos a ir lá para cima. O bounce, não sei muito bem como é que se diz em português. Pronto, olha, fica bounce. Acho que nos próximos dias vamos entrar dentro desta zona e provavelmente consolidar ali um bocadinho, o que pode ser uma oportunidade bastante interessante de compra, ok? E já vamos perceber o porquê quando eu falar no longo prazo. Mas neste momento, a curto prazo, na minha opinião, e lá está, eu não sou nenhum especialista em análise técnica, isto é apenas a minha opinião, ok? Até podem corrigir-me nos comentários se quiserem. Na minha opinião, se vimos aqui, é um conjunto de coisas. O RSI ainda pode descer bastante mais. Basicamente, o RSI, muito simples e da maneira comum que se fala na internet, é um indicador que nos dá uma ideia de quando é que é uma boa ideia para comprar e quando é que é uma boa ideia para vender. Por exemplo, dentro destas zonas onde vemos estes picos, esta zona aqui, normalmente é uma boa altura para comprar. Porque quando isto acontece, costumamos ver uma subida. Porque aqui a moeda está a um preço abaixo do que realmente ela vale. Quando ela está aqui em cima, o que quer dizer é que realmente é uma moeda que está provavelmente acima do valor que ela realmente vale. Portanto, nós estamos aqui basicamente no meio. E eu acredito que podemos pelo menos testar esta zona aqui, deste pico. E eu acho que isso vai coincidir com a entrada nesta zona de suporte. E depois, provavelmente, podemos ter a tal subida, se a Bitcoin deixar. Em termos de médio prazo, como já perceberam, as minhas análises são muito simples. Não há cá 1000 indicadores nem nada do género. Eu é assim, tal, ok? A médio prazo, o que eu acho que vai acontecer é, vamos testar, como eu já disse, vamos testar esta linha de suporte e depois vamos andar aqui a consolidar durante algum tempo e depois vamos perceber se esta zona de suporte realmente vai aguentar. O que é que eu quero dizer com aguentar? Se nós tivermos algum fecho de dia a acabar abaixo desta linha azul, eu acredito que o que nós podemos ver é mais uma descida, ou seja, podemos ir testar ainda mais abaixo, mais esta zona aqui de suporte. Lá está, para mim suporte são zonas, não é uma linha, mas eu uso as linhas para perceber quando é que o suporte aguenta ou não aguenta, suporte ou resistência. E neste caso, se nós realmente entrarmos nesta zona de suporte e não aguentar e tivermos um fecho de dia abaixo, provavelmente vamos ver mais uma queda de preço para esta zona aqui. Mas a parte positiva é que se realmente aguentarmos e depois consolidarmos aqui um bocadinho e tivermos uma quebra desta zona de suporte para cima, ou seja, um fecho de dia acima desta linha aqui, não está bem no sítio certo, mais ou menos aqui, podemos ver realmente uma subida de preço e podemos ver depois isto acontecer, não é? O que eu acho que pode acontecer é assim, andamos aqui e depois isto, ok? Não está bem feito porque é mais em onda, mas ok, deu para perceber. Eu acho que é a melhor maneira de nós estarmos em criptomoedas é assim, não podemos só acreditar que isto é sempre a subir ou que é sempre a descer, nós temos que ter ideias e um plano. Do género, se isto acontecer, podemos ver um teste desta zona de suporte novamente. Se depois outra coisa acontecer, podemos ver uma subida, provavelmente mais a curto prazo até aqui e depois se subimos até aqui. Ok? Eu acho que deu para perceber. Eu às vezes atrapalho-me todo, mas tenham paciência comigo. Pronto, a longo prazo, em termos de previsão de preços, o que é que eu acho que vai acontecer daqui a 6 meses a 1 ano? Eu acredito muito que a Sandbox é uma moeda que tem potencial para entrar no top 10 dentro das criptomoedas. Portanto, em vez de estarmos aqui a usar aquelas linhas do Fibonacci e que eu realmente não percebo tanto disso, portanto não me quero arriscar a meter numa coisa que eu não percebo, eu guio-me mais a longo prazo pela narrativa. Ou seja, se realmente o Metaverse e o gaming dentro das criptomoedas continua a ter o hype que está a ter e que teve nestes últimos tempos, eu acredito a 100% que esta é uma moeda de top 10, porque efetivamente é dos projetos mais fortes dentro dessas duas categorias e ainda nem sequer lançou. Se eles conseguirem realmente ter um lançamento com sucesso, não tenho qualquer dúvida que podemos ver a Sandbox dentro do top 10. E em termos de preço, o que é que isso poderia significar?
dentro do top 10. É assim ao alto, ok? Para termos uma ideia. Porque a longo prazo, para comprar e vender, o que eu faço é avaliar o mercado em si. Quando vejo que o mercado está a ficar muito quente, por assim dizer. Ou seja, quando nós vamos ao ginásio e ouvimos todas as pessoas a falar da Bitcoin que nunca ouvimos falar, está na altura de vender, ok? Só para terem uma noção. Mas como eu me guio para ter um objetivo de preço a longo prazo, vai ser mais ou menos assim. Como eu estava a dizer, a Dogecoin está avaliada em 23 bilhões de market cap neste momento, ok? E a Sandbox está a 4 bilhões. E para a Sandbox, efetivamente, entrar dentro do top 10, vamos dizer que ela consegue a mesma avaliação que tem agora a Dogecoin, os tais 23 bilhões. Eu fiz aqui as contas antes de começar o vídeo e isso significaria que o preço atual de hoje, dia 15 de dezembro, da Sandbox, teria de multiplicar por 5.6, ou seja, a Dogecoin neste momento é maior 5.6 vezes do que a Sandbox. E para chegarmos ao mesmo valor de market cap, tínhamos de fazer isso. O que é que isso significaria em termos de preço para a Sandbox? É multiplicar este preço por 5.6, eu já fiz as contas e efetivamente vamos ter 25.8, entre 25 e 26 dólares que podemos esperar a longo prazo. Basicamente isto é a minha maneira de eu me orientar em termos de preço a longo prazo, porque não é nada fácil de prever a longo prazo, e para ter uma ideia quando estou a comprar para fazer o meu plano, quando é que é uma boa ideia de vender, por exemplo. Mas depois nós ao vender temos indicadores diferentes e percebemos quando é que o mercado já está a ficar demasiado quente, por assim dizer, e é uma altura boa para vender, porque efetivamente podemos ver uma correção quando as coisas estão demasiado altas. Se tiverem alguma dúvida sobre isto, escrevam nos comentários que eu respondo-vos 100% das vezes, ok? Pronto, basicamente é isto. Esta é a minha análise da Sandbox. Acho que deu para perceber as minhas ideias e o que é que pode acontecer ou não acontecer. Claramente que eu não sou aquele gajo que vos vai dizer que isto vai acontecer 100%. Não, isso nunca vai acontecer porque é impossível de prever. Aqui vamos ver o que é que pode acontecer se isto acontecer e o que é que pode acontecer se esta outra coisa acontecer. E acho que temos que ser realistas neste mercado que já tem muito risco envolvido. Se realmente gostaram deste vídeo, deixem um gosto porque realmente ajuda-me muito. E eu vou-vos deixar por aqui alguns as minhas outras análises, a Solana, da Terra Luna. Provavelmente a playlist, ainda não sei muito bem qual é que eu vou pôr, mas se realmente gostaram deste, vejam os outros. Pronto, é tudo por hoje, vemo-nos no próximo. Tchau!